Então vamos lá com o meu xará agora, Rodrigo Guimarães de Carvalho, vice-presidente do Comitê Apodi Mossoró, do Rio Grande do Norte, da terra que nos recebe também. Obrigado, Rodrigo. Está com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Obrigado aí pelos aplausos. Bom, pessoal, queria começar falando o seguinte. Nós vivemos em um planeta que tem ciclos, né, como, por exemplo, o ciclo hidrológico, mas tem uma dinâmica, né, de eventos de superfície que, por vezes, já a gente se depara com eventos críticos, né, eventos extremos. A precipitação é um deles, né, talvez seja o mais visível, né, o que traz bastante impacto para a gestão hídrica, para a gestão de bacias. Então, a gente já vive em um planeta que apresenta eventos extremos e que apresenta esse desafio para a nossa adaptação e sobrevivência na superfície da Terra. Quando a gente fala em mudança de clima, é preciso a gente entender que estamos passando por um momento de aumento da temperatura do planeta, né, aquilo que chamam de aquecimento global. O aquecimento global do planeta ele vai provocar, né, como um dos seus principais, vamos dizer, resultados, as mudanças no clima. As mudanças no clima significam mudar os parâmetros climáticos, né? Por exemplo, a taxa histórica de precipitação, a precipitação média de uma região, a insolação, né, a temperatura, entre outros parâmetros, eles tendem a mudar, certo? Uma das questões mais, vamos dizer assim, resolvidas na ciência é que as mudanças climáticas tendem a apresentar, num futuro próximo, a intensificação de eventos extremos. Então, há chuvas mais extremas, mais intensas, tanto em intensidade como em frequência de eventos. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou tentar apresentar um pouco, né, das características gerais da bacia hidrográfica do Rio Apodi Mossoró. É uma bacia aqui do Rio Grande do Norte, né, como vocês podem ver, essa bacia aqui é a bacia do Rio Apodi Mossoró, tá? E a gente tem aqui no Rio Grande do Norte várias outras bacias, mas a bacia do Piancó, Piranhaçu, que o meu amigo aí, Valdemir, apresentou, e a do Apodi Mossoró são as maiores. Bom, essa é a divisão, né, de municípios aqui na bacia do Rio Apodi Mossoró. Nós temos uma concentração muito grande de municípios aqui nessa região, do médio e alto curso, e municípios com relativamente assim, espaços maiores, né, tamanhos maiores, aqui nessa região. Isso tem uma razão de ser, né? Aqui a gente está na região mais sedimentada da bacia, onde a gente não tem tantos recursos hídricos superficiais. Aqui a gente está no cristalino, nas rochas cristalinas, onde temos bastante recursos hídricos superficiais, porém intermitentes, porque a gente sabe que no semiárido, o semiárido é um tipo climático que já apresenta eventos extremos com bastante frequência, né? Ou seja, chuvas extremas e secas cíclicas, ausência de água, precipitação abaixo da média. Então, a gente já teve que aprender a se adaptar ao longo de vários anos, né, morando aqui nessa região do Brasil. Bom, aí dá para perceber melhor a parte hidrográfica, né, que a gente tem aqui uma densidade de rios menor e aqui uma densidade de rios maior. Justamente por isso, aqui a gente vai ter o reservatório, né, o reservatório da Santa Cruz do Apodi, o nosso maior reservatório, com 600 milhões de metros cúbicos de capacidade, e aqui o segundo maior reservatório, a barragem de Umari, com 300 milhões de metros cúbicos de capacidade. Bom, aí você vai ver a declividade da bacia. Quando a gente fala de adaptação e eventos extremos, falando especificamente da chuva, uma bacia como essa, com esse perfil topográfico, é óbvio que quando a gente fala de evento extremo climático, de chuva, precipitação, o baixo curso vai ser o foco, né? Mas eu queria dizer para vocês que o baixo curso concentra a maior parte da população da bacia. Então, a gente tem o município de Mossoró, que está justamente aqui no baixo curso, com quase a metade dos 700 mil habitantes da bacia, praticamente a metade.
todos concentrados na margem do rio, né? E aí, pessoal, mostrando aí a cidade de Mossoró, né, que está no baixo curso e que tende a sofrer numa bacia como essa mais inundação, mostrando aí dados históricos de 1985, a maior enchente da história de Mossoró, né, e a cidade fica nessas condições. E aí, apenas 2 anos após uma das maiores secas já registradas no Rio Grande do Norte, em 1983, a população de Mossoró enfrentou mais uma catástrofe, né, relacionada aos altos níveis fluviais, em consequência de precipitações acima da média. 2008, mais uma cheia, muito importante essa cheia aqui, né, uma cheia que provocou o sangramento, né, da barragem Santa Cruz de Apodi, e a gente sabe que numa bacia hidrográfica, quando há um sangramento de um grande reservatório, o gestor de águas perdeu o controle, né, e no baixo curso vai sofrer as consequências disso. Aqui um pouco do cenário aqui de Mossoró. Se vocês observarem, o rio passa na cidade e uma das medidas antigas, né, de adaptação a eventos extremos foram a construção, né, desses canais alternativos, canais que foram escavados para ampliar a capacidade de vazão na área urbana da cidade e evitar maiores inundações nesse trecho, né, que chama canal de dicotomização e tricotomização. E seca, né? Passamos por uma seca muito longa, praticamente 10 anos de seca entre 2010 e 2020, e medidas de adaptação foram tomadas. A gente já conhece, por exemplo, carro-pipa, perfuração de poços e muitas outras medidas. 2018, mais cheia, né? Evento extremo de chuva, cheia na cidade de Mossoró principalmente. E no baixo curso dessa bacia, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque para quem é de fora, né, do Rio Grande do Norte, geralmente não tem a dimensão do que é o polo salineiro. É o polo que produz sal praticamente para o Brasil inteiro, né? Então nós temos no baixo curso uma produção de sal muito importante, que depende da ausência de água no baixo curso, água doce, né? Ou seja, esse polo salineiro está todo, né, situado no baixo curso, no estuário do rio Apodi Mossoró, e ele depende para a sua produção da ausência de água doce. Ou seja, o terror, né, do polo salineiro é a ampliação da vazão dos rios, principalmente do rio principal, que é o rio Apodi Mossoró. Então, essa é uma questão muito importante quando a gente pensa em eventos críticos, porque é um setor econômico muito importante para a região e para o Rio Grande do Norte. Aí, para vocês terem uma ideia de como é que é esse polo salineiro, né? Aqui é o rio, certo? O rio passando aqui no estuário, e tudo isso daqui são tanques, né, que a gente chama de tanques de produção de sal, ou evaporação ou cristalização do sal. Essa água que abastece esses tanques não é do rio, é a água que entra a partir do mar, nas marés mais altas. Essa água é bombeada e jogada para dentro desses tanques, e aqui é produzido o sal que você consome na sua casa. Alguns cenários aqui da bacia, para vocês entenderem como é que é a situação da bacia semiárida do rio Apodi Mossoró. Esse gráfico vai mostrar para a gente aquilo que eu falei no início, né? Entre os 52 municípios aqui da bacia do rio Apodi Mossoró, há uma concentração de pessoas vivendo em Mossoró, na cidade de Mossoró, na área urbana de Mossoró. Então, de 750 mil habitantes, 320 mil, uma estimativa, vive na área urbana de Mossoró, né? Isso é muito importante quando a gente pensa em adaptação, por exemplo, a eventos de chuvas extremas e inundação. E, assim, o outro detalhe é que quase 35 municípios têm até 10 mil habitantes, né? Poucos habitantes, o que torna isso um desafio para a gestão hídrica, né? Para a segurança hídrica. Há um mapinha mostrando a questão da distribuição da população na bacia. Mais vermelho, né, significa que tem mais pessoas, e aí mostra o seguinte:
aqui, nessa região, nós vamos ter os afetados pelas cheias, os mais afetados pelas cheias, porque a gente está no baixo curso da bacia. E aqui tem muitas pessoas vivendo na calha do rio, praticamente na margem do rio. E aqui, a maior parte dos afetados pela seca, certo? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que fazer estudo, tem que contar com a ciência para saber o que a gente pode fazer e como a gente deve proceder para melhorar a nossa adaptação às mudanças climáticas e os eventos extremos. 2 minutos. E outra coisa também que a gente tem é o desmatamento, né? Temos aí alguns cenários de desmatamento. Por exemplo, nós temos quase 70% de desmatamento nas planícies fluviais da bacia do Apodi Mossoró, que é normal para um ambiente semiárido. No semiárido, as pessoas se aproximam muito dos rios, os rios são intermitentes, chega a se produzir no leito do rio. Então, se planta dentro do leito do rio, porque o rio está seco. Chegando aqui ao final, pessoal, estratégias já conhecidas de adaptação a eventos críticos. No caso de enchentes, dicotomização de canais, alerta de eventos críticos e comunicação a setores afetados, defesa civil, drenagem pluvial, controle da vazão e volume de barragens. Em caso de seca, perfuração de poços, dessalinizadores, carro-pipa, barragens, adutoras, reuso. Tudo isso daí são coisas adaptativas que a gente já trabalha. E novas estratégias, né, de adaptação a eventos críticos, o que a gente tem que fazer e como a gente deve fazer. Por exemplo, como é que volta agora? Um minuto. Pronto. O que a gente deve fazer? Planejamento urbano. Os planejamentos urbanos, né, os planos diretores, têm que estar atentos a esses eventos críticos e conectados com os planos de recursos hídricos, né? Isso é fundamental. Desocupação de áreas de risco, né? Sistema de alerta mais eficientes, controle do nível de reservatórios, manutenção e segurança de barragens. Fundamental, porque em eventos críticos de precipitação, o risco para as barragens é muito maior. Gestão das águas do projeto de integração de São Francisco, revitalização da bacia, reflorestamento, são coisas que a gente pode fazer na bacia do Apodi Mossoró, que são novidades, coisas relativamente novas que a gente deve fazer para diminuir o impacto desses eventos extremos. E no caso da seca, a gestão das águas do PISF e o plano de recursos hídricos e previsão de obras. Então, nós temos aí um cenário interessante para trabalhar, né, diante de toda essa emergência climática na bacia do Apodi Mossoró. E é isso, obrigada. Aí uma foto de um trabalho de campo que a gente fez, meus contatos. Muito bem, obrigado, Rodrigo, xará aí e parceiro em agroecologia, né?